Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião pública da Câmara Municipal. Entrando no período da ordem de trabalhos, audição do público, não há público presente. Entrando no segundo ponto, período antes da ordem de dia, algum dos senhores vereadores se quer pronunciar ou quer saber alguma questão? Eu. Faz favor. Então, muito bom dia a todos. A minha questão prende-se com a deliberação que foi tomada aqui na última reunião pública de Câmara, que tem a ver com a festividade da passagem de ano. Eu já solicitei à Câmara Municipal alguns documentos relativamente aos estatutos da referida associação, que formulou o pedido, bem como ata da eleição dos corpos sociais e plano de atividades. Penso que isto tem a ver com alguma informação que me chegou, no sentido de haver alguma preocupação em virtude de se pensar que esta associação estava inativa já há alguns anos. E daí a minha preocupação, e o que eu pretendo saber é se efetivamente estão reunidas todas as condições legais para que se efetive esse apoio. É só isso. Uma vez que ainda não recebi os documentos, portanto, coloco aqui a questão ao Sr. Presidente para ver se já me pode informar se efetivamente estão ou não reunidas as condições legais. Doutora Teresa, quer informar sobre esse assunto? Sim, ora, de momento já temos em nossa posse todos os documentos, só nos falta realmente a ata e hoje vou ter uma reunião com os representantes da associação nesse sentido, ou seja, quando tivermos todos os documentos reunidos, enviaremos para seu conhecimento. Posso, Sr. Presidente? Faz favor. Sra. Vereadora, eu peço desculpa, mas acho que o procedimento não pode ser invertido. Portanto, a senhora, primeiramente, devia exigir os documentos, saber se, efetivamente, a associação está em atividade, se é uma associação que está, digamos, devidamente legal, e, a posteriori, é que devia fazer a proposta de apoio. Não podemos inverter aqui o processo. Portanto, na altura em que eu fui vereador, uma das condições que existia era qualquer coletividade que se candidatasse a qualquer que fosse o apoio, era condição sine qua non terem previamente apresentado, em concreto, o plano de atividades. Evidentemente que não podiam apresentar um plano de atividades sem estarem, de facto, reunidas as condições legais. Como já falei, são os corpos sociais das referidas associações e os estatutos publicados em Diário da República. Portanto, aqui vai-me desculpar, mas penso que inverteu o processo. Primeiro é preciso saber se há condições reunidas e depois é que se deve apoiar, independentemente de qualquer que seja a associação, como é óbvio. Agora, a legalidade é que tem que presidir a estes atos. Sim, senhora. Mais alguma questão? Os vereadores? Posto isto, passamos ao ponto 3, aprovação de data da reunião ordinária de dia 9 de 12 de 2014. Alguém se quer pronunciar sobre a mesma? Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 4, resumo diário de tesouraria de dia 18 de dezembro de 2014. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre a mesma? Ponto 5, assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre algum dos pontos? Professor Adriano, faz favor. Neste ponto aqui, nos assuntos para conhecimento e retificação, foi remetida à Câmara Municipal aquilo que foi o relatório
do primeiro semestre do Revisor Oficial de Contas da Câmara Municipal. E eu gostava de dizer o seguinte sobre este relatório. Nós sabemos todos que o exercício hoje, como sempre, mas acho que hoje ainda de uma forma mais vincada, que é o exercício das competências dos órgãos das autarquias locais, é por si só cada vez mais exigente, quer pelo aumento significativo das diversas áreas de ação que as câmaras hoje têm à sua disposição em termos das competências legais, quer pela complexidade crescente dos procedimentos à formação das decisões administrativas e outras. Esta exigência pressupõe que os titulares dos órgãos autárquicos tomem determinadas decisões políticas que tenham a ver exatamente com o conhecimento das implicações a nível da responsabilidade administrativa, civil e até mesmo criminal. A decisão dos órgãos autárquicos tem que seguir o princípio da legalidade e das normas que balizam a relação entre as entidades públicas e as entidades privadas. Os normativos legais não devem ser entendidos como elementos de constrangimento da gestão pública em geral e muito mais da gestão autárquica, antes como instrumentos de autorregulação da gestão e da aplicação de recursos públicos em prol do desenvolvimento local, no fundo em prol das respectivas populações. Todos nós sabemos que esta gestão de responsabilidade e decisões administrativas, muitas das vezes, não é fácil. Só que se a lei existe, se os normativos legais existem, é natural que eles devam ser cumpridos na íntegra. E o que acontece é que, perante este relatório, nós ficámos extremamente preocupados porque, efetivamente, o Sr. Revisor Oficial de Contas reporta aqui situações que nos parecem eventualmente complicadas, se não mesmo ilegais. Eu não vou estar a fazer referência aos vários pontos do relatório, porque são diversos, mas ia-me localizar fundamentalmente naquilo que diz o cumprimento da Lei dos Compromissos dos chamados fundos disponíveis. E é óbvio que este relatório, em alguns pontos, é bastante crítico no sentido de recomendar à Câmara ou de alertar à Câmara para, eventualmente, não se terem feito os procedimentos administrativos, enfim, de acordo com a lei. O ponto, nomeadamente o 6.12, na linha I, até na altura diz: selecionamos uma amostra tendo em conta os movimentos mais significativos das rúbricas de fornecimentos de serviços externos, que permitiu verificar a existência de algumas deficiências, destacando-se a ausência de carimbo na fatura com o número de compromisso respectivo e o facto de ser dada a autorização de pagamento com um desfazamento temporal elevado face à data em que o mesmo se efetiva. Salienta-se ainda a inexistência de fundos disponíveis para a assunção de compromissos. E depois chama a atenção, que isto é que é a maior preocupação. Por fim, chamamos a atenção que nos termos do artigo 11º da Lei dos Compromissos e Pagamentos, os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do respectivo do previsto na presente lei incorrem na responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória ou reintegratória nos termos da lei em vigor. E depois há aqui o outro ponto que chama outra vez a atenção para a lei dos compromissos, que eventualmente não terá a ser cumprida, terá a ser violada, não sei em que dimensão, porque isso é uma questão realmente complicada e que deve merecer efetivamente toda a atenção da Câmara Municipal. Eu digo isto porque ao longo do exercício deste mandato autárquico, muitas das situações, ou algumas das situações, vieram à reunião de Câmara e, por vezes, havia sempre, eu dou convencido que até era sempre, a chamada de atenção, quer por parte do vereador da parte financeira, quer até do seu Presidente,
que só se concretizariam determinadas despesas se houvesse fundos disponíveis, o que é perfeitamente normal e natural. Daí que eu ficasse surpreendido por o Revisor Oficial de Contas vir aqui chamar a atenção para eventuais situações do não cumprimento desse requisito legal. Os vereadores do PSD, se bem se recordam, sempre disseram que aquilo que foi proposto à reunião de Câmara era sempre no pressuposto do cumprimento integral da lei dos compromissos e por isso mesmo nunca abdicariam de votar, seja aquilo que fosse, que não originasse esse cumprimento subsequente depois quem toma a decisão de autorizar a despesa, de a pagar, etc. Aliás, numa das reuniões, eu próprio disse em plena reunião de Câmara e ficou registado em ata, que isso era uma prerrogativa obrigatória por parte dos vereadores do PSD, exatamente para salvaguardar eventuais situações menos acauteladas por parte do Executivo ou dos dirigentes. Nesse sentido, eu não quero estar a fazer nenhuma especulação, agora que acho que devemos estar todos preocupados com aquilo que o Roque aqui nos retrata neste relatório, eu acho que não há nada que justifique o incumprimento da lei, seja a título que for, a não ser nos casos previstos da lei. Nos casos previstos da lei estão expressos e por isso mesmo nunca o deveremos fazer para, enfim, bem daquilo que é o exercício normal da atividade política, neste caso a atividade autárquica. Nesse sentido, não sei se o Executivo tem alguma justificação a dar à Câmara Municipal relativamente a este relatório. Da nossa parte, nós vamos entregar um requerimento no sentido de percebermos de que documentos é que estamos a falar, de que despesas é que estamos a falar, para efetivamente estarmos devidamente informados do que é que terá acontecido neste primeiro semestre e, eventualmente, neste segundo semestre de 2014. Para já ficava por aqui. Senhor Vereador, aquilo que o senhor começou por ler, para nós não é novidade nenhuma. Aliás, aquilo que nós temos andado a dizer ao longo deste último ano é precisamente alertar os membros da Assembleia Municipal e os senhores Presidentes de Junta para que, efetivamente, a Câmara Municipal não tem fundos disponíveis para fazer obras. E isto é só o facto de a Câmara anterior, e é bom que se repita outra vez, e é bom que as pessoas tenham consciência disso, a Câmara anterior deixou-nos 3 milhões de euros de fundos negativos. E, como o senhor vereador poderá compreender, não é fácil, a nível financeiro, recuperar 3 milhões de euros de fundos negativos. E continuamos ainda com 1,5 milhão, mais ou menos, porque isto é sensível. Há alturas que poderemos ter fundos positivos, mas depois logo de seguida ficamos logo com fundos negativos. Agora, isto vindo do senhor vereador é pura demagogia, e eu vou-lhe já dizer porquê. É que ainda há 10 minutos tive acesso a um comunicado do seu partido, através de uma visita que fez à freguesia de Serrazes, em que diz nesse mesmo comunicado que uma visita ao bairro Moinho de Vento, em Freixo, que era inaceitável que as ruas estivessem por pavimentar, que estavam intransitáveis quando chovia, o saneamento por fazer, que era verdadeiramente lamentável. Quando o senhor vereador for visitar outras freguesias, vai dizer que outras povoações vão estar na mesma. Agora, o senhor vereador esquece que esteve nesta Câmara Municipal mais de 12 anos, enquanto vereador, enquanto vice-presidente, que nada fez por estas povoações. E agora vem dizer que não tem saneamento, não tem asfalto, por acaso até não falou que não tinha água, porque por acaso nós, em apenas um ano, conseguimos colocar a água nesta povoação. Agora o senhor diz que a Câmara Municipal tem fundos negativos e que a Câmara Municipal pode ocorrer em crimes pessoais, podemos ter responsabilidade criminal. Isso não é nada que nós não tenhamos conhecimentos. E mais preocupado que o senhor estou eu, e aqui principalmente o senhor vereador Pedro Mouro, com essa situação, porque somos nós que todos os dias estamos com possibilidades de ir a tribunal responder por esses mesmos fundos negativos. E digo mais uma vez, por responsabilidade de vossas excelências, que nos deixaram a situação que nos deixaram. De forma que não podemos esquecer aquilo que se passou no passado e vir agora falar no presente. E posso dizer que a sua própria Câmara Municipal
assinou muitos documentos em fundos disponíveis. Agora, que a situação não está correta, não está correta, mas qual é a solução que o senhor arranja? É fechar as portas amanhã e não haver mais requisição de nenhum material? Que alternativa é que o senhor tem? Nós temos pessoal na rua, deixe de comprar cimento, deixe de comprar ferro para fazermos obras, deixe de comprar alcatrão e pedra para se fazer calçadas em zonas que estão completamente esburacadas, deixe de tapar os buracos que estão nas estradas, em que, se nós não taparmos os buracos, temos depois reclamações em que temos que pagar os pneus e as jantes dos automóveis. Nós temos que ter o nosso pessoal a trabalhar. Ou a opção que o senhor tem é fechar as portas amanhã e mandarmos o pessoal todo para casa sem possibilidades de lhe dar trabalho. Não temos alternativa. E quando os senhores presidentes de junta, muitas das vezes nos vêm solicitar obras e nós lhes dizemos que não e que não é fácil, como pode compreender, para nós seria muito mais fácil dizer que sim a toda a gente e fazermos as obras. Agora, realmente, por causa da questão dos fundos negativos, que a maior parte da população ainda não percebeu o que é a questão dos fundos negativos, e que o relatório aqui dos ROCs diz muito bem, há situações que estamos a fazer aquisição de equipamentos e de materiais sem termos fundos, é uma verdade. Mas o senhor encontrou outra alternativa? Tem outra alternativa para o mesmo? Doutor Pedro, faz favor. Bom, eu estou de certo... Está a cair. A Rádio Gonzalo está a cair. Eu estou de certa forma incrédulo com estas observações, porque de facto, em primeiro lugar, como o Sr. Presidente disse bem, isto não é novidade para ninguém. Nós, todas as reuniões, aliás, foram os senhores que nos acusaram, quer aqui em reunião de Câmara, quer na Assembleia Municipal, estávamos sempre a falar no mesmo, quer dizer, acusaram-nos de estarmos sempre a falar nisso, e agora aparecem-nos aqui, de certa forma, estupefactos por o relatório dos ROCs evidenciarem isto. E como o Sr. Presidente disse muito bem, nós, quando chegamos a esta Câmara Municipal, tínhamos o cálculo dos fundos disponíveis, de acordo com a Lei dos Compromissos, de cerca de 3,4 milhões de euros negativos. E os senhores nem uma palavra sobre isso, antes pelo contrário, contribuíram, e bem para isso, naquele período pré-eleitoral, a fazer algumas obras sem fundos disponíveis. Em Valadares, em Santa Cruz, etc, etc. Obviamente que a sua assinatura não está lá, eu já tive a oportunidade de lhe dizer. Nem quando o antigo Presidente esteve de férias, o senhor colocou lá a sua assinatura, por isso é que é muito fácil agora estar a falar dos fundos disponíveis. Porque se houver algum problema não vai para si, porque o senhor nunca colocou a sua assinatura num compromisso sem fundos disponíveis. Ao contrário de outros, e honra-lhe seja feita, o anterior Presidente e o Dr. Sousa, em que tem lá autorizaram compromisso sem fundos disponíveis porque não tinham alternativa. Mas o senhor nunca colocou a sua assinatura em lado nenhum e era Vice-Presidente. Agora é muito fácil estar a falar da Lei dos Compromissos de peito feito, porque foram os outros que se atravessaram. Isto faz-me lembrar, e falando um bocadinho da linguagem futebolística, daqueles que não ganham nas eleições e depois parece que querem ganhar na Secretaria. Se o seu objetivo é esse, tem que o dizer claramente. Acho que temos que ser todos transparentes. Se o seu objetivo é esse, se o senhor quer, de certa forma, culpabilizar quer os seus colegas do anterior Executivo, quer estes, por esta situação, esteja à vontade, mas seja claro nas suas observações. Agora, se estivermos numa ótica construtiva, posso lhe dizer que nós começamos com 3,4 milhões de euros negativos de fundos disponíveis e neste momento vamos com 1,6. Temos cumprido os prazos de pagamento, isto é, temos baixado os pagamentos em atraso, ao contrário dos senhores que não cumpriram em 2012 e 2013, e nós estamos agora com retenções de 10% mensais desde setembro. Para este valor dos fundos negativos contribuíram os tais 700 mil euros que nós tivemos que colocar na Termalistur em face da má gestão do ano 2013, onde os senhores, 2 vereadores, eram administradores da empresa municipal. Isto é, 700 mil euros contribuíram para os fundos negativos também no ano 2014. Quer dizer, nós estamos, de certa forma, a tentar limpar e corrigir os vossos erros e ainda estamos aqui a apanhar por tabela. Isto é perfeitamente incrédulo. E eu só arranjo uma justificação para esta, que é, como se costuma dizer, usando um provérbio, que um pau tenta matar 2 coelhos. Tenta matar os antigos colegas e tenta matar o atual Executivo. Esta é a verdade dos factos e isto é o que está a passar neste momento localmente. Portanto,
Nós estamos à vontade, está uma inspeção a decorrer sobre esta matéria, estamos a aguardar serenamente, até porque essa inspeção incide mais até sobre o anterior executivo, mas também sobre o nosso, obviamente. Temos que esperar serenamente por essa inspeção. A lei dos compromissos, todos sabemos, é uma lei cega, é uma lei que, se tivesse, poderá ser correta, mas tinha que ser feita há muitos anos, ou começar de 1.0, não pode começar da mesma maneira para as câmaras que estão em cumprimento, porque se assim fosse, e aqui o senhor deu o exemplo dos fornecimentos e serviços externos, sabe que fornecimentos e serviços externos estamos aqui a falar? Estamos a falar de eletricidade, estamos a falar dos transportes escolares, estamos a falar do gás para as escolas. Então o senhor não autorizava os compromissos para estes fornecimentos? Se fôssemos levar a lei dos compromissos à letra, a Câmara Municipal tinha que fechar imediatamente as portas. Isto é literal, não há alternativa. Não temos, só se tem uma alternativa plausível, use-a ou de momento, ou então vamos aguardar serenamente que os processos se corrigem e nós paulatinamente temos vindo a corrigir, porque ao diminuirmos a dívida de curto prazo temos conseguido também baixar os fundos negativos. Agora, também devo dizer, e depois não digam que estamos sempre a falar do mesmo, mas é a realidade, quando nós temos uma estrutura pesadíssima, ainda na sexta-feira foram pagos os vencimentos, foram 400 mil euros. Todos estes valores, vencimentos dos 90 dias, contam para o cálculo dos fundos disponíveis. Com uma estrutura pesada não se consegue chegar ao fim de um ano a ter fundos positivos. E por mais antecipações que se façam, por mais operações financeiras, teríamos sempre estado, e sei que esse era o seu objetivo, era usar essas opções financeiras, teríamos sempre estado como se costuma dizer, a empurrar com a barriga para a frente, e connosco não contam com isso. Nós temos que resolver os problemas e nós não queremos que gerações futuras herdem os problemas dos outros. Foi isso que nos aconteceu a nós e não queremos deixar para quem nos vier substituir problemas deixados por nós. Portanto, aos poucos vamos tentando corrigir estas situações. Há incumprimentos de acordo com a lei dos compromissos, há muitas câmaras nestas situações, há inspeções a decorrer aos primeiros municípios, ainda não saiu no país o primeiro relatório sobre a lei dos compromissos a partir de inspeções feitas a câmaras municipais, porque já foram inspecionadas 60 câmaras municipais neste âmbito, ainda não saiu o primeiro relatório e, portanto, a partir daí teremos que fazer o nosso contraditório, porque há aqui uma série de questões que terão que ser avaliadas em função disto. E é só. Faz favor. Se há alguém que está incrédulo, agora sou eu. Estamos empatados. Eu, e eventualmente toda a gente que possa ouvir estas declarações que foram proferidas, porque não passa na cabeça de ninguém que se esteja a defender, seja em que circunstâncias for, o incumprimento de uma lei. A lei, se existe, a lei é para cumprir. E é para cumprir na íntegra, salvo as exceções que são devidamente justificáveis, como seja a situação dos transportes, a eletricidade, que são coisas normais. Se isso ocorre nessa perspectiva, eu aí nem vejo que a lei vá, porque isso tem a ver diretamente com aquilo que é o bem essencial para a comunidade, para determinado grupo de pessoas. Alimentações escolares, situações muito pontuais em que a lei, efetivamente, acho que não é tão rigorosa a esse ponto. Agora, nós estarmos aqui a defender o incumprimento geral da lei, a dizer até que eu devia ter assinado coisas ilegais. Eu nunca assinei, nem assinarei nunca nenhuma coisa ilegal. Porque se existe a lei, é óbvio que é para respeitar na íntegra por toda a gente, salvo as exceções que ela prevê, porque isto não faz sentido. Então para que é que existem as leis? Então nós, e qualquer Câmara que está em situação de dificuldade financeira e económica, continuaria a fazer obra, continuaria a endividar-se e depois é óbvio que o que é que acontece? Acontece aquilo que está a verificar numa grande parte dos municípios deste país, em que é uma dívida incontrolável, em que efetivamente não há respeito rigorosamente por nada relativamente àquilo que são as prioridades do Executivo, e eu acho que os Executivos devem ter prioridades na sua gestão, por mais difícil que seja o problema financeiro. Nós temos que ter prioridades e não podemos andar a gastar dinheiro onde não se justifica, onde não seja prioritário. E esta Câmara, quer se queira, quer não, tem já feito despesa em situações que não são minimamente prioritárias. Tem feito despesa, muita ou pouca,
para situações que não lembra a ninguém numa situação difícil. Nós temos que dar prioridade àquilo que é o desenvolvimento do Conselho, aquilo que é os serviços básicos para a população, e a água e o saneamento são serviços básicos. Nós temos que efetivamente ter uma gestão muito responsável, de acordo com a lei, mas com as prioridades que são inerentes a um exercício de bons serviços públicos. Agora, não me venham acusar a mim que quero fazer isto e aquilo no passado ou no presente. Não, eu acho que nós devemos ser pessoas responsáveis, devemos ser pessoas justas e não devemos atirar para a frente só por atirar para a frente, porque temos que fazer obra. Toda a gente sabe que qualquer autarca gostaria de fazer tudo e mais alguma coisa. Aliás, alguns até, eventualmente, gostariam de fazer aeroportos em concelhos, se calhar portos sem terem mar. É óbvio que isso é da condição humana de fazer coisas na irresponsabilidade. Agora, eu aqui estou a chamar a atenção de uma forma construtiva, porque não é por acaso que o Roque fala nisto, e não é por acaso que nós falámos várias vezes nisto nas reuniões de Câmara, exatamente para salvaguardar o Executivo no exercício normal da sua atividade. Agora, nunca nos venham pedir a nós, e eu acho que também o Executivo não o devia fazer, é, eventualmente, fazer despesa que não está enquadrada na lei. Porque isto tem penalizações, e sabem para quem? Para os sampedrenses, porque depois há de certeza pagar, eventualmente, coimas ou multas adicionais, porque efetivamente as situações depois vão estar burocratizadas e vão andar para trás, ou seja, na prática, qualquer ilegalidade acarreta despesas para o município e despesas para os sampedrenses. Por isso, eu acho que devemos, e o conselho que eu dou, devemos ter toda a atenção neste tipo de despesas, do seu enquadramento legal, para não haver problemas de responsabilidade, seja ela de que natureza for. E eu aqui não pactuo, seja com quem for, em termos legais. E não me venho agora defender que devemos pactuar com situações ilegais, porque então a sociedade está toda invertida. Então nós estamos a defender situações ilegais numas coisas e depois defendemos situações legais noutras. Se bem se recordam, ainda aqui há umas semanas atrás, numa reunião aqui de Câmara, foi proposto ao Ministério Público uma investigação sobre uma situação dita ou supostamente ilegal. Então, para umas coisas, nós queremos que as coisas sejam legais, queremos a responsabilidade civil ou criminal, e para outras já não queremos. Opa, tem que haver aqui coerência. E para mim a coerência é o cumprimento da lei. Doia a quem doer. Porque, caso contrário, nós estamos a inverter aquilo que é o Estado de Direito, um Estado de Direito democrático, que não se deve coadunar a situações anómalas. Se as situações anómalas existem, devem ser tratadas enquanto tal. Agora, nunca violando a lei. E por isso mesmo, eu estou um bocado surpreso com este tipo de defesa, sempre na expectativa de que os tribunais eventualmente venham a aceitar a ilegalidade. Eu acho que o pressuposto deve ser o contrário. Agora, aquilo que é elementar, a lei de certeza que o prevê e de certeza que ninguém é condenado por isso. E eu espero que ninguém seja condenado, sinceramente. Eu não estou aqui para... como é que eu ia dizer, cobrar nada a ninguém. Eu quero é que a Câmara execute o seu trabalho da melhor maneira e nós estamos cá para ajudar e nunca levantaremos problema nenhum logo que ele se enquadre num espírito normal de execução das suas competências e dentro da legalidade normal. Só isso. Senhor Vereador, eu vou-lhe pôr casos concretos que gostaria que me respondesse a eles, por favor. Eu não tenho de responder, é a lei. Eu não respondo a... Sim, senhor. É claro, como o Sr. Vereador pode compreender, todos nós queremos cumprir a lei. Mal feito fora, se assim não fosse, se o Presidente e os Vereadores da Câmara Municipal não quisessem cumprir a lei. Agora, o que eu lhe digo é que muitas das vezes é difícil cumprir-se a lei. E o Sr. Vereador tem consciência disso e sabe como é que as coisas funcionam. E eu vou-lhe pôr um caso concreto. Vou-lhe pôr diversos para que o senhor também pense neles. Nós temos uma equipa de calceteiros. A equipa de calceteiros precisa de um, penso que se chama martelo pneumático, se não for esse nome, qualquer coisa, um nome parecido, precisa do equipamento para poder bater a calçada e acabar as calçadas. Sabe o que é que se está a fazer? Estamos a pedir equipamento a um particular para fazermos esse serviço. O senhor não acha que isso também é crime? Não pode haver crime de peculato ou qualquer outra forma de virmos a dizer que mais tarde vamos ter que compensar esse mesmo empreiteiro por essa cedência de equipamento? Não acha que isso que é grave? Não acha que precisamos comprar esse equipamento? Só que para irmos comprar esse equipamento estamos em contra a lei, porque não havendo fundos disponíveis não conseguimos comprar esse equipamento. O senhor acha correto
que os nossos carpinteiros vão, por exemplo, daqui para Manhoce, não tenham equipamento para trabalhar e tenham que pedir esse mesmo equipamento a particulares para poder trabalhar? É claro que nós temos que comprar esse equipamento. Eu acho inadmissível que, nesta altura, a Câmara Municipal ande a pedir equipamento a empreiteiros ou a particulares para poder trabalhar. O senhor acha justo e correto que a Câmara Municipal não possua andaimes para pintar, por exemplo, a frontaria deste edifício e tínhamos que vir a pedir a empreiteiros para nos cederem, por exemplo, andaimes? Não acha que é correto comprar-se esse equipamento? O senhor vereador acha correto não andarmos a cumprir a lei ou transportarmos em veículos fechados, quando devia ser transportados em veículos de caixa aberta, determinados produtos inertes, que é proibido por lei andar em carros fechados? Não acha que temos necessidade de comprar um veículo desse tipo? O senhor vereador não sabe que os transportes escolares, por exemplo, que andam em as crianças andam em carrinhas de 9 lugares, que ao fim de determinados anos não podem transportar crianças? Não acha que temos que ir comprar as carrinhas de 9 lugares novas para substituir as outras? É claro que não estamos a cumprir as leis. Eu estou-lhe a dar aqui uma panóplia de situações, mas muitas mais há. Se nós, por exemplo, temos uma equipa de trabalhadores de rua, por exemplo, pedreiros, por exemplo, temos necessidade de fazer muros, não acha que temos que comprar cimento para que esses mesmos muros possam ser concretizados? Nós estamos a fugir à lei. Se nós, por exemplo, precisamos de fazer abrigos para paragens de caminhonete, temos que comprar o ferro, estamos a fugir à lei. Agora, eu propunho-lhe, Sr. Vereador, vai haver a reunião da Assembleia Municipal no dia 29, quando os senhores Presidentes de Junta começarem a exigir obras, eu vou-lhe dar a palavra para depois poder explicar a esses mesmos Presidentes de Junta que não se pode fazer obras e que não podem ter aquilo que querem, porque realmente estamos a violar a lei dos compromissos. Eu vou-lhe lançar esse desafio, professor Adriano. É bom que vá à próxima reunião da Assembleia Municipal, eu vou-lhe lançar esse desafio para que seja o senhor a poder responder a esses mesmos Presidentes de Junta. Fica o desafio já feito aqui. Está bem? Agora, quando o professor também Adriano há bocadinho dizia, e com uma certa demagogia, passa a expressão, que as despesas tinham que ser enquadradas na lei, senão seriam despesas para o município e para todos os sampedrenses, eu queria dizer que é precisamente o contrário, Sr. Vereador. É que quando nós não estamos a cumprir a lei, a responsabilidade criminal é do Presidente da Câmara e do Sr. Vice-Presidente, que são os homens que assinam os papéis. Está a perceber? Aqui o município não perde nada, aqui o município só ganha, porque a responsabilidade é pessoal, não é do município. O município não vai pagar coimas nenhumas, quem as pagamos somos nós. De forma que, também falou há pouco, que tínhamos feito despesas que não eram prioritárias. Se me quiser dizer algumas, eu posso lhe aceitar. O Sr. Vereador quer-me dizer, por exemplo, despesas que a Câmara Municipal tenha feito que não eram prioritárias? Quer-me elencar algumas? Lance-lhe esse desafio, diga-me quais foram. Bom, vamos lá ver uma coisa. Até o cidadão muitas vezes não se entende qual é a base da lei dos compromissos. Eu tive o cuidado de dizer na resposta que a lei dos compromissos é uma lei cega. Aliás, a Associação Nacional de Municípios tem estado a fazer diligências no sentido de alterar esta lei, porque de facto esta lei não faz sentido como está. Aquilo que o professor Adriano disse relativamente quer aos transportes escolares, quer à eletricidade, quer ao gás, nós olhamos para a lei dos compromissos como uma pirâmide, quando estando na base os custos com o pessoal e as despesas elementares e no topo aquelas consideradas supérfluas, por exemplo, as festas, atividades culturais, esportivas, etc. Obviamente que as que estão na base têm que ser autorizado o compromisso e nós temos justificado. Agora, em termos de incumprimento, tanto estamos a incumprir autorizando a eletricidade, como estamos a incumprir utilizando o alcatrão ou utilizando a contratação de um grupo para uma festa. O incumprimento, à luz da lei dos compromissos, é o mesmo. Pode depois, mais tarde, no âmbito de uma tal inspeção que decorreu, terem sido justificadas. É essa a nossa perspectiva. Agora, o incumprimento é o mesmo, não há exceções na lei, como estava a dizer. A lei é cega. Isto é, eu tanto estou a incumprir, não tanto fundos negativos, a autorizar um compromisso para a eletricidade ou para o gás, ou quer que seja, como para uma atividade cultural ou desportiva. Agora, devo-lhe dizer que, aí à semelhança do executivo anterior, aliás, devo-lhe dizer que esta lei entrou em funcionamento em 2012 e o senhor só está preocupado com ela agora em 2014. Não percebo, porque quando foi o seu executivo que mais incumpriu.
E eu não disse que queria que o senhor fizesse ilegalidades, não disse nada disso, nem disse que o anterior executivo fez. O que eu disse foi que autorizaram compromissos sem fundos disponíveis. E o senhor nunca autorizou. São os outros. Agora, o que efetivamente importa dizer é isto, é que há autorizações de compromissos que são elementares, há outros que não são, e nós temos tido cuidado, à semelhança do que acontecia no outro executivo, sabem muito bem que quando vêm às reuniões de Câmara subsídios para coletividades, sejam elas esportivas ou atividades culturais, recreativas, etc., que são todas despesas supérfluas, nós temos o cuidado de autorizar ou deliberar favoravelmente, condicionado à existência de fundos disponíveis, isto é, esses valores só são disponibilizados ou autorizados se existirem fundos disponíveis, senão ficam pendentes. Aliás, nós temos aí uma série de subsídios pendentes à espera de fundos positivos. Por outro lado, devo dizer que no ano de 2014 tivemos alguns meses com fundos disponíveis positivos e foram nesses meses que autorizamos as despesas não tão elementares. Por isso estamos perfeitamente à vontade. Mas, devo-lhes dizer que 2015, no início do ano, posso garantir já que vamos ter fundos disponíveis positivos, que vão nos permitir, em primeiro lugar, ir buscar todos os subsídios ou deliberações que ficaram pendentes pendentes de fundos disponíveis. Todas essas situações serão regularizadas e depois outras que poderão não ser tão elementares ou que não poderão ter uma justificação tão plausível. Por isso, estamos perfeitamente à vontade. Obviamente que esta lei é para cumprir, nós estamos cientes delas, todos os dias justificamos todas as despesas que fazemos. Se for ver, todos os meus despachos têm justificação. Agora, se a justificação vai ser aceita ou não, isso depende dos inspectores ou depende da avaliação de entidades superiores. Agora, todos os meus despachos têm fundamentação, e a fundamentação é o normal funcionamento dos serviços, isto é, a assunção de despesas inadiáveis e urgentes. É isso que nós temos feito. Todas as outras que foram feitas ou ficaram condicionadas à espera de fundos positivos ou foram feitas em meses que tivemos fundos positivos. No primeiro semestre de 2014, não sei agora de cor, mas penso que o mês de fevereiro, março e abril tivemos fundos positivos. Só para concluir. É evidente que se o Dr. Pedro estivesse hoje em dia deste lado, não tinha o discurso que está a ter agora. É óbvio, é compreensível e é natural. Eu acho que a situação deve ser, tanto quanto possível, acautelada, e nós devemos ser frontais naquilo que são os argumentos políticos e não só, mas devemos sempre pugnar pelo exercício da lei, pelo exercício normal das competências que, neste caso, a autarquia local tem para desenvolver a sua atividade. É evidente que a lei prevê sempre as exceções, e não é por acaso que o artigo 9º do Decreto-Lei prevê despesas urgentes inadiáveis. São despesas que eventualmente possam, através de justificações, ser consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento de alguma da atividade ou do exercício da atividade da Câmara Municipal. Não estão aí, na minha perspectiva, todas, mas dá para justificar algumas. Agora, o que eu contesto, efetivamente, é que haja um princípio de que a lei não é para cumprir. Não, a lei é para cumprir. A lei deve ser sempre para cumprir. E não está no nosso espírito, dos vereadores, neste caso da oposição, qualquer ilação de ganhar na Secretaria, seja aquilo que for. Nós queremos é não ser coniventes com situações que eventualmente não sejam corretas. Agora, aquilo que o Sr. Presidente falou, de elencar um conjunto de situações que têm a ver com a normal atividade das equipas da Câmara Municipal, isso aí já é muito discutível, porque senão pode-se fazer tudo e mais alguma coisa. Eu acho que as coisas devem ser ponderadas e devemos, tanto quanto possível, fazer uma gestão rigorosa, dando prioridade àquilo que é importante, de acordo com a lei, sempre de acordo com a lei. E por isso mesmo eu espero sinceramente que os documentos que estejam em causa não sejam suscetíveis de qualquer tipo de ilação ilegal. Acho que se tiverem justificação que o Tribunal, eventualmente, ou que as inspeções possam vir a observar, como no caso do ROC, porque é a primeira vez que o ROC até se refere a este aspecto legal. Até hoje eu não tinha visto nenhum relatório do ROC
tão especializado na matéria da análise da lei dos compromissos. Portanto, se existe esta orientação nacional para que o ROCS também, na sua observação em relação à atividade do município, exista, é porque, efetivamente, estão a fazer aquilo que é orientações superiores relativamente ao cumprimento da lei. E nós não podemos ficar indiferentes perante um relatório destes que, para além da lei dos compromissos, fala de outras situações que não estão corretas em termos contabilísticos na Câmara. É bom que a Câmara afira devidamente exatamente tudo aquilo que são recomendações do ROC no que respeita a conciliações bancárias, no que respeita a pagamentos e a cobrança devida. Como sabem, é óbvio que a Câmara, como qualquer organismo público, deve pugnar pela cobrança, seja ela de que natureza for, a fornecedores ou a dívidas de fornecedores à Câmara Municipal, a prestação de serviços. Se a Câmara disponibiliza meios e depois não exerce aquilo que é a sua ação direta para cobrar devidamente a dívida, é óbvio que também não está a agir corretamente. E há várias situações aqui que devem, a meu ver, ser tidas em conta, porque a Câmara deve pugnar pela cobrança das dívidas que são suas. E por isso mesmo, eu não quero fazer mais considerações sobre este relatório, que fiquei preocupado, e que efetivamente espero é que a Câmara não incorra em situações de auditoria que prejudiquem o normal funcionamento, neste caso, da própria instituição. Só isso. Só para rematar, o professor Adriano, dá-me a impressão que o senhor foi a primeira vez que leu um relatório do ROC aqui na Câmara Municipal, porque todos eles faziam sempre observações deste âmbito. E o senhor mais uma vez, usou A lei dos compromissos. Mas a lei dos compromissos entrou em vigor recentemente, não é? Recentemente? 2012 e depois só teve efeitos em 2013. E há dispositivos que foram os próprios ROCs, em sede da ordem dos ROCs, que foram alertados para que as auditorias comecem a incidir e fazer observações sobre a lei dos compromissos. Mas isso é óbvio, não estou a querer dar razão, estou a dizer é que os ROCs obviamente que têm que alertar para a lei dos compromissos, e este é o trabalho deles. Mal era se não o fizessem. Agora, não estou a dar novidade nenhuma porque nós próprios, executivos e os senhores acusaram-nos disso, e repito, estarmos sempre a falar do mesmo. Nós sempre alertamos para isso e vamos continuar a alertar. Agora, o senhor usou um mau exemplo a dizer que nós, se há dívidas à Câmara Municipal, que nós devíamos fazer todo o esforço para as cobrar. Obviamente que estamos a fazê-lo, nós estamos até a apanhar por tabela em alguns casos, porque o seu executivo não fez esse esforço para cobrar. Já lá vai mais de um ano, Dr. Pedro, não esteja sempre com a mesma conversa. Então em um ano não conseguiu cobrar. Mil utentes ou mil domicílios que não tinham pago os resíduos sólidos e nós agora estamos obrigados a pagar e nós estamos a apanhar por tabela. Isso era um ano atrás, agora já não tem justificação. Tem. Passado um ano, se não conseguiu cobrar, então está mal. Estão cobrados neste momento. Paulatinamente estão a ser cobrados. Agora estas coisas não se cobram de um dia para o outro. Posso falar? Bom dia a todos. Já ouvimos bastante relativamente a este tema e por isso eu vou ser breve e não gostaria de utilizar demagogia nenhuma nem de demagogia sobre este ponto. Estamos a falar aqui de um relatório que apresenta falhas, naturalmente que algumas delas vêm de trás, porque a Câmara não nasceu agora em 2013, já tem muitos anos, e é natural que algumas falhas tenham existido e algumas ainda possam existir. A diferença está na fórmula que se tem para travar que essas falhas continuem e naquilo que o professor Adriano já falou, na priorização das despesas. O relatório alerta para alguns pontos que naturalmente têm que ser revistos, tratados, normalizados, regularizados. Percebemos isso, compreendemos e estamos sempre numa postura construtiva e de ajuda. Mas, efetivamente, há aqui situações que não compreendemos, até porque a análise contabilística ou financeira já vem de longe, as pessoas que fazem este trabalho sabem o que fazem, mas quando lemos aqui o relatório, parece-me que há receitas que não estão devidamente contabilizadas, custos que não estão devidamente contabilizados, o que me deixa com dúvidas relativamente, então, aos valores exatos que nós temos, que estamos a falar. Num ponto 6.27, que é relativamente a disponibilidades e empréstimos, diz que foi revelada a existência de uma nova responsabilidade. Penso que o Dr. Mouro terá uma palavra sobre isso, não é?
uma nova dívida será para a regularização do IVA. 6.27, o ponto 4. Regularização do IVA, será isso que foi assumida uma nova dívida na Caixa de Crédito? É, na regularização do IVA, é isso? 260 mil euros. Não, posso explicar. É um processo que vem... o Executivo anterior fez uma auditoria no âmbito do IVA com a KPMG. Essa mesma empresa detectou o IVA a deduzir por parte da Câmara Municipal na ordem dos 200 e tal mil euros. Foram feitas, esse IVA foi deduzido em sede das declarações de IVA regulares que a Câmara enviou à Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária não aceitou a dedução desses valores porque eram de anos anteriores e tinham entendimento de que esses valores tinham prescrito. Nós contestamos em face da contestação. Para contestarmos e para não sermos obrigados a pagar esse valor, tivemos de fazer uma garantia bancária. Tão simples quanto isso. É um processo que está a decorrer com a Autoridade Tributária enquanto não ficar regularizado. As divergências entre aquilo que tem o Banco de Portugal face àquilo que a Câmara diz que tem, não é? É o que diz aqui no relatório. Deve-se aqui a alguma falha temporal de informação, que é de 6 meses? Exatamente, é mesmo isso, porque, por exemplo, o relatório é de 30 do 6 e alguns valores entraram, foram no início exatamente, no início de julho, e, portanto, há este pequeno desfazamento dos valores. Doutora Catarina, eu só lhe queria dizer o seguinte, no que diz respeito à priorização das despesas, o que eu lhe quero dizer, e isto até me sinto mal por isso, é o facto de eu não entendo que a Câmara Municipal ande a gastar dinheiro em coisas que não devia. Ou seja, como as dificuldades são tantas, aquilo que nós temos feito é fazer, no nosso entender, aquilo que entendemos realmente que é aquilo que é necessário. E o que nos acusam a nós, a oposição, os senhores Presidentes de Junta, é realmente não fazermos obras. E eu às vezes não percebo, quer dizer, por um lado somos acusados que não fazemos obras, e todos nós sabemos que não podemos fazer por causa dos fundos negativos. Aqui, por outro lado, ouço falar em priorização das despesas. Até parece que nós andamos a gastar dinheiro em coisas que não devemos, e eu não vejo quais. Realmente tudo aquilo que nós temos gasto é sempre a encolher, e não entendo que nós possamos andar a gastar dinheiro em coisas que não devíamos. Isso custa-me aceitar isso. Porque realmente nós temos tido cuidado de gerir da melhor forma possível e acima de tudo tentando ser justo. É claro que ser justo muitas vezes é difícil, porque o que é justo para uns não é justo para os outros. Mas acima de tudo temos esse cuidado. Agora, nós por um lado somos acusados de não fazer obras, por outro lado aqui estamos a tentar dizer que gastamos mal o dinheiro ou que fazemos muito. Não, eu entendo que fazemos pouco, as pessoas precisam de muito mais, infelizmente nós não podemos dar-lhes muito mais, principalmente daquilo que eu gostaria de lhes dar. Peço desculpa, esqueci-me só de dizer uma coisa, que também já agora esqueceram-se de revelar que o relatório também evidencia que do ponto de vista financeiro nós melhoramos todos os dados. Se forem ver todos os rácios que evidencia, nós melhoramos todos os dados financeiros. Desde baixamos a dívida, reduzimos os fundos negativos, isto é, desde o início do ano, aumentamos a capacidade de endividamento, rácios de solvabilidade, isto é, todos os indicadores financeiros nós aumentamos e melhoramos. Por isso também acho que seria de bom tom também não falarem só na questão dos compromissos, mas também todos os valores e dados financeiros, porque todos eles foram melhorados. Ainda bem, não é? Sim, mas ignoraram esse aspecto. Ok, pronto. Mais algum assunto que queiram falar? Passando ao ponto seguinte, ponto 6. Celebração de protocolo de colaboração com o município de Oliveira de Frades referente ao canil Gatilho Municipal. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Eu preciso. Faz favor. Em primeiro lugar, acho muito bem, até porque muito se fala acerca das eventuais obras e candidaturas superconselheiras. Não foi o caso. Esta foi uma obra levada a cabo pelo Executivo anterior e que não conheço outra, pelo menos aqui perto, nas nossas redondezas. Mais uma obra para inaugurar para o ano. Esta também não foi inaugurada. A minha única preocupação é esta, é saber
a cargo de quem é que fica a despesa com a alimentação dos animais, ou eventual tratamento, ou coisa que valha. Portanto, muito bem, o transporte é feito pela Câmara Municipal de Oliveira de Frades, mas julgo que não, a não ser que o Sr. Presidente entenda que a autarquia pode e deve suportar as despesas com a alimentação dos animais. Já falámos tanto hoje aqui em dificuldades financeiras, é evidente que, utilizando a expressão de grão a grão enche a galinha ao papo, e se nós pudermos evitar despesas com a alimentação destes animais, acho que deve ser a Câmara Municipal de Oliveira de Frades a suportá-lo, não é? Ora bem, ao Sr. Vereador, no que diz respeito a obras inaugural para o ano, não percebo onde é que quer chegar. Dá a impressão que teríamos andado a inaugurar alguma obra que já poderia estar feita há muito tempo e que nós tivéssemos inaugurado. De forma que essa sua interpretação cai certamente em saco roto. Depois também lhe queria dizer que, ao contrário do anterior Executivo, nós mantemos boas relações com os nossos vizinhos de Oliveira de Frades e de Vouzela. Congratulo-me porque, efetivamente, o município de São Pedro Sul tem muito boas relações com o município de Oliveira de Frades e de Vouzela. E posso dizer já dado um caso concreto, e nomeadamente que o caso do senhor está preocupado com a alimentação de um cão ou de um gato, mas eu posso lhe dizer muito concretamente que o município de São Pedro Sul vai poder usufruir do saneamento com descargas do nosso trator em Sequeiró, Oliveira de Frades, e nunca o município de Oliveira de Frades nos pediu que viéssemos a pagar alguma coisa fosse, por essas mesmas descargas. Há um ditado popular que diz que uma mão lava a outra. Sabe o que é que eu quero dizer com isso, Sr. Vereador? É que realmente o município de Oliveira de Frades também vai nos ceder a possibilidade de descarga das fossas de Valadares no município de Oliveira de Frades. E posso lhe dizer, Sr. Vereador, e o senhor parece que não esteve preocupado com isso, é que a hectare de Valgode era uma hectare que era dos municípios de São Pedro Sul e de Vouzela, competia aos dois municípios fazer a gestão e o pagamento de todas as despesas, e todas as despesas foram feitas pelo município de São Pedro Sul. O senhor tinha conhecimento disso? Se tinha, nunca se preocupou. É porque, efetivamente, temos lá um homem ou dois homens durante todo o ano, pagamos a eletricidade de toda consumida por essa mesma hectare, temos gasto o dinheiro há muitos anos com todas as reparações de equipamento e não me parece que o Sr. Vereador estivesse preocupado com isso. Agora está preocupado com a questão da alimentação de um cão ou de um gato? Fica no seu entendimento. Não, agora vai responder o Sr. Vereador. Então, mas eu não tenho direito. Não, agora vai falar o Sr. Vereador ainda sobre o mesmo assunto. Depois tem direito de resposta. Digamos que este cão ou este gato, ainda por cima, são hipotéticos. Para que são fictícios. Para já são fictícios e são hipotéticos na medida em que ainda lá não entrou nenhum cão, nem cão nem gato do Conselho de Oliveira de Frades. De qualquer modo, o canil e gatil de São Pedro está disponível para receber até 2 cães ou 2 gatos mês do Conselho de Oliveira de Frades. É óbvio que a alimentação de um cão ou de um gato diluído em 50, 60 ou 100 animais não significa nada que se pudesse apresentar a uma Câmara Municipal, sendo certo, embora, na verdade devo dizê-lo, que a Câmara de Oliveira de Frades se disponibilizou a cobrir qualquer despesa que nós lhe apresentássemos. Mas como também, como o Sr. Presidente disse muito bem, como o relacionamento entre a Câmara de Oliveira de Frades e a Câmara de São Pedro é ótimo, e há contrapartidas em termos financeiros, os senhores imaginam quanto é que custa o trator e a cisterna vir de Valadares a Valgode descarregar os resíduos. E para descarregar as fossas, é o termo, de Valadares é preciso várias viagens. Sequeiró é logo ali, também como certamente saberão, logo ali a seguir à ponte Rivoga, no início do Conselho de Oliveira de Frades. Portanto, são poucos quilómetros em contrapartida com muitas dezenas de quilómetros. E custos apresentados pela Câmara de Oliveira de Frades serão zero.
Portanto, Faz favor. É lamentável que tenhamos que falar aqui de um simples ou de um hipotético gato ou cão para que os são pedrenses saibam que as relações entre a atual Câmara Municipal e a Câmara Municipal de Oliveira Frades e de Vouzela são as melhores. E é lamentável também que, mais uma vez, reforço, que tenha que ser dito numa reunião pública estes, digamos, desacordos que têm sido feitos entre as duas câmaras, e muito bem, aliás eu comecei por aí, porque ao contrário daquilo que o Sr. Presidente se esforça para dizer que as relações antigamente eram com o anterior Executivo, as relações foram sempre a excelência. Agora é que me parece que não estão a ser muito boas, mas pronto. Mas o Sr. Presidente continua a esforçar-se no sentido de tentar contrariar aquilo que vai pairando aí na sociedade de São Pedrense e não só. Ora, muito bem, vamos lá ver. O que está aqui em causa não é o custo com a alimentação, é o princípio. Porque os orçamentos fazem-se de tostões e de milhões. O que nós temos aqui que respeitar e que tem que ficar no protocolo, a meu entendimento, essas coisas deviam ficar todas no protocolo. E estava tudo claro. Os são pedrenses ficavam com toda a informação. É evidente que até se poderá considerar ridículo, não é? Ridículo, a preocupação, mas não, é uma questão de clareza, tanto que o Sr. Presidente fala tanto em clareza, em transparência, isto é uma questão de transparência. Agora, é lamentável, e já me estou a repetir, é que os são pedrenses tenham conhecimento destes acordos através de uma reunião pública por causa de um cão ou de um gato. Vejam a importância, ainda bem, com certeza que a Sociedade Protetora dos Animais vai ficar satisfeita pelo valor que estes canídeos têm aqui no nosso Conselho. Portanto, mais uma vez, reitero aquilo que disse. Acho que o protocolo carece aqui de algumas cláusulas e poderiam, eventualmente, ser vertidas aqui. Então, mas fazer protocolo combinadas. Pronto, por exemplo, o Sr. Vereador falou que 1 ou 2 animais por mês. Também não está referido aqui no protocolo. Porquê é que não desculpe, mas está. É onde? Desculpe. Abra os olhos, vá lá. Diga lá. Não vi. Olha aqui, canil gatil de 2 cães por mês. Pronto, obrigado. Peço desculpa. Pronto, peço desculpa. Não vi. Passou-me E se forem 3, como é que a pormenor. gente faz? Tem que ficar na fila à O município de espera. Oliveira Frades pode vir descarregar um a Valadares e não somos nós que temos que ir lá recolhê-lo. Passam a ser residentes do Conselho. Pronto, posto à votação, meus senhores, alguém vota contra? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Proposta de alteração da data da primeira reunião ordinária do mês de janeiro de 2015. Há necessidade de anteciparmos a reunião de janeiro para o dia 9. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Pedido de alargamento do horário e funcionamento do estabelecimento de bebidas Grêmio Solar. Este bar está aqui a pedir a prorrogação do horário num determinado dia. Alguém vota contra? Diga, pois. Permanente? Então, se é permanente, já é diferente. Tem que querer a vossa o alargamento do horário de funcionamento permanente para este estabelecimento de Grêmio Solar às sextas. Tem informação a seguir. Tiveram acesso à informação? Não. Sim. Matos, a minha vez estou a falar sobre isto. Ora bem, a GNR não dá parecer favorável. De forma que a nossa proposta será no sentido de aprovarmos ocasionalmente alargamento de horários até às 4 da manhã. Ou seja, o município ou o requerente terá que solicitar pontualmente para determinadas datas específicas. Essa é a nossa proposta. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim. Se calhar isto é melhor ficar em minuta, porque se calhar o senhor pode precisar, tá? É que o senhor pode precisar a curto prazo e... Contratação de empréstimo a curto prazo no montante máximo de 650 mil euros. Alguém precisa de alguma informação sobre este ponto? Como podem ver, continuamos a baixar os valores do empréstimo. Começámos com um valor superior a 800 mil euros, baixámos o ano passado e este ano já vamos a 650 mil.
E com uma taxa de juro inferior. O ano passado era 2,5, este ano passa para 1,29. Ou seja, menos dinheiro com taxas de juros mais baixas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Proposta de revisão orçamental. Alguém precisa de alguma informação sobre este ponto? Bom, a explicação está dada na proposta. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é a primeira revisão e única deste ano, em face de termos baixado um conjunto de despesas que estavam previstas e que não foram ainda bem concretizadas, também, e lá está, por força de querermos cumprir dentro das nossas possibilidades a lei dos compromissos, houve um conjunto de despesas que estavam previstas em orçamento e até nas grandes opções do plano, mas que em face da lei dos compromissos não foram executadas, assim como um conjunto de receitas que estavam previstas e que não foram executadas porque não houve também necessidade e até porque fomos baixando a dívida na ordem dos 2 milhões de euros, achamos por bem fazer esta revisão para retirar quer essas despesas, quer a respectiva receita, que não iriam ser executadas e que não fariam qualquer sentido ficarem no orçamento, uma vez que estamos no final do ano. Repito, é a primeira e única revisão orçamental do ano e a fundamentação é. Peço desculpa, portanto, aqui na página 5 tem captação e distribuição de água, portanto estavam 206 mil, foi retirado a 100%, não é? Sim, foi um projeto que não foi. O que é que acontecia? Porque nós também tínhamos a perspectiva que o ano 2014 era o primeiro ano do novo quadro comunitário de apoio, que houvesse candidaturas que já fossem aprovadas e, como vocês sabem, não houve do novo quadro e havia essas situações que depois não. Mas a intenção será para o próximo ano? Exatamente. Aliás, muitas dessas situações estão no orçamento para 2015, não é? Como se só que já foi aprovado em outubro, porque este ano tinham que ser aprovados até 31 de outubro. Sim. Mais alguma questão? Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º. Proposta de parecer positivo à contratação de serviço de elaboração de estudo de avaliação ambiental de estratégia de alteração de PDM. Alguém precisa de alguma informação? Era só uma pequena questão. Portanto, o técnico que se está a recrutar para fazer este trabalho, não é? O procedimento que está a ser aberto é para que especialidade? É engenheiro de quê? É um gabinete? Não tem a ver com Então, diga, explique só. Peço desculpa, Sr. Professor. O que se está aqui a pedir é a autorização para encomendar uma avaliação ambiental, que é obrigatória no âmbito da lei, para este procedimento de alteração ao plano diretor municipal. Não é a admissão de... Sim. É a autorização para se encomendar o estudo de... Muito bem. Será que nós não temos técnicos capazes de fazer este tipo de trabalho? Temos engenheiros de ambiente, temos civis, só não temos é relator técnico, não é? Sim, mas não tem. Entidade externa. Sim, mas eu sei, E tem que ser uma entidade externa ou subsídio. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º. Cedência das instalações da Escola Primária de Baiões à Associação Teatral Amadora de Baiões. Alguém vota contra que se ceda por um período de 1 ano renováveis? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. É preciso fazer o protocolo com a associação. 13º. Aquisição de terreno para saneamento em Covelo de Valadares. Aditamento à deliberação. Os senhores que nos pretendem vender o terreno querem que conste na escritura de venda determinadas condições. Uma é que se destine exclusivamente a tratamento de resíduos. Outro ponto é que o terreno deixe de ter direito à rega de verão ou de inverno, usem por aquela levada ou por uma levada montante, ou seja, eles pretendem passar lá por uma levada que já existe e que fica fora do terreno que pretendemos comprar. Caso possa vir a existir uma venda futura deste terreno, seja dado direito à opção de compra aos proprietários dos terrenos de serviço, ou seja, caso não se faça a fossa, eles querem que realmente revertam novamente para eles. Alguma informação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade.
14º, também o senhor pretende vender o terreno para o saneamento em Fermontelos, também quer uma salvaguarda de um dia que o terreno teria de água naquela propriedade. Como nós não precisamos da água, também não vemos inconveniente em que realmente o senhor fique lá com o dia de água para ele ou para a família. Alguém vê algum inconveniente ou precisa de alguma explicação? Posto à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 15º, doação de terreno para saneamento em São Cristóvão de Lafões para Manuel Rodrigues Escoveiro. Na gralheira São Cristóvão temos uma situação em que a fossa existente está completamente cheia há muitos anos, que inclusive está a sair por fora, como se pode calcular. O Sr. Manuel Rodrigues Escoveiro propõe-se ceder um outro terreno para a construção de fossa, nós abdicando daquele mesmo terreno. Alguém precisa de alguma informação sobre este assunto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º, doação de imóvel em Arcozelo São Pedro Sul, prórroga da Conceição de Santos Ladeira Marques. Esta é uma situação em que a Câmara Municipal anterior tinha recebido uma casa que estava a ameaçar ruir. Nós tivemos que deitar a casa abaixo. Encostada a essa mesma casa há outra que está em ruínas, que nós ainda ajudámos agora a deitar abaixo e já estávamos a prever, deitamos mais algumas pedras abaixo, e a senhora quer dá-la, efetivamente, como está a ameaçar também ruir e ameaçar a parte pública, a senhora quer ceder essa casa ficando com essa mesma pedra e ter nós de transportar a pedra para um outro local. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º, aquisição de terrenos para saneamento em Casal da Renda Carvalhais. A Junta de Carvalhais contactou um determinado senhor no sentido de poder vender um determinado terreno. Já fez, a própria Junta fez um levantamento já topográfico do terreno. Temos aqui já o valor da avaliação, que até será superior ao valor que o senhor pretende vender. Posto à consideração, alguém vota contra? Alguém vota contra? Aprovado por unanimidade. E eu diria, noutras alturas, por aclamação, que é mais um terreno que conseguimos ter para podermos construir uma fossa em mais uma freguesia. Mais uma situação que poderá vir a ser resolvida. E provavelmente a primeira na freguesia de Carvalhais. 18º, cedência ao município de parcela de terreno para alargamento da via de acesso em Negrelos. Tendo sido aprovado o projeto do novo alargamento da estrada para Negrelos, houve necessidade de contactar os proprietários no sentido de cederem de uma forma ou de outra os terrenos para poder passar a estrada. Esta é uma primeira cedência de um desses mesmos terrenos que vem aqui para votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, pedido de pagamento em prestações de ocupação do espaço público com quiosques. Dr. Matos. Porque sim, dentro das limitações que existem no regulamento, é possível. As pessoas cada vez mais têm dificuldades e, como tal, mais usam estas modalidades de pagamento que se tornam mais soft em termos de possibilidades. É dilatar o pagamento em 4 prestações. Pois, mas não sei se podem ser 4 ou não. O regulamento, depois da doutora Ana Teresa verá-se no regulamento a quantia em causa, pode ser em 2, 3 ou 4 prestações, pode não ser possível as 4. A nossa proposta é aprovar dentro daquilo que o regulamento disser. Aqui a senhora está a pedir 4, mas depois é preciso ver se são 4 ou se tem que ser menos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º, pedido de isenção de taxas por ocupação da via pública apresentado pela Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro Sul. Dr. Mouros. Por se tratar de uma associação com provas dadas na atividade desportiva no Conselho e por ser uma associação RENAS de apoio aos jovens, proponho que seja isentada com essa fundamentação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 21º,
Pedido de reapreciação da deliberação 278-14 de 11 de junho, apresentado pela Montes de Animação Circuitos Turísticos. Dr. Moura. Bom, já tinha sido liberado, está ali a data, não me lembro da deliberação, 11 de junho. tem sido feito acordo, tinha sido feito um acordo prestacional, penso que de 24 prestações, e eles agora vêm pedir o fracionamento para 48 prestações. Acontece que nós, entretanto, adquirimos uma viatura a esta associação, e nós propomos que manter as 24 prestações que estavam acordadas, sob pena de retermos o valor do pagamento da viatura, que também não está todo paga, até que este valor que eles têm pendente seja pago. Portanto, a proposta é manter. Manter a proposta que está aqui. Não estamos a utilizar a viatura como não pagamento, mas o que eu estou aqui a querer dizer é que assim, nós temos valor a pagar, eles têm também valor a pagar, é fazer acerto de contas, é possível. Eles estão numa situação em que não podem estar numa situação. É justo. Não há outra solução. Nós pagamos. Ou então eles começarem a cumprir as 24 prestações. Cumprem. É justo. De forma que a proposta é manter aquilo que já existe. Se eles não cumprirem, terão que fazer acerto de contas comigo. Está compreendido o ponto? Queria dar posterior e as 24. Isto já tem sido feito. Posso pôr a votação? Explico depois. Posso? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 22º. Pedido de isenção de pagamento de tarifa de resíduos sólidos urbanos. Dr. Matos. Pronto, uma vez que há informação da parte social, proponho que não se esteja aqui a referir nomes, mas digamos que a avaliação socioeconómica é favorável à pretensão do requerimento. De forma que vai no sentido de isentarmos o pagamento de taxas. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º. Pedido de isenção de pagamento de taxa de travessia de cantos na via pública, cita na Quinta das Vargas, São Pedro Sul. Dr. Matos. Sim. Portanto, é no sentido daquilo que já fizemos outras vezes, isentar longe ao longo da via, e a pessoa só pagaria a travessia vertical. Já havia uma deliberação nesse sentido para evitarmos vir cá a estas situações, não foi? Mas não está. Pois. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 24º. Transição da gestão de serviço de águas de consumo humano das freguesias para o município. Alguém precisa de alguma informação? É uniforme a transferência ou há alguma cambiante específica? Freguesia a freguesia? Desculpe, não percebi. Se a transferência, em termos daquilo que é o protocolo a assinar, é uniforme para todas as freguesias ou há situações específicas? Sr. Professor. Há as duas situações. Este é um protocolo base, onde estão enumerados os princípios que são comuns a todas as freguesias. Depois haverá um ou outro anexo para a freguesia A, B ou C que vão prever ajustamentos mais precisos das freguesias com a Câmara Municipal. É evidente que a freguesia de Carvalhais, juntamente com a freguesia de Candal, tem especificidades diferentes que não tem a freguesia de Santa Cruz e São Cristóvão, ou não terá a mesma especificidade de Sul, ou não terá a mesma especificidade de Pendelo dos Milagres. Este protocolo, como se diz aí, é um protocolo de boa-fé para cumprir a lei.
sem prejudicar, e convém que as pessoas saibam, sem prejudicar os interesses legítimos das juntas de freguesia, como não prejudicar, garantindo-lhe o mesmo rendimento que eles tinham com a gestão da água, quando a gestão era da sua propriedade. E para quê? Garantir esse dinheiro da água à junta de freguesia. Se há coisa valiosa hoje em dia é o trabalho, é o emprego. E se a Câmara não fizesse um acordo com a junta de freguesia nesta base, digamos, social, as juntas de freguesia teriam que dispensar os trabalhadores que têm a trabalhar na rede de águas, trabalhar na leitura dos contadores, e isso iria gerar problemas sociais na freguesia. Nós queremos evitar. Assim, com o dinheiro da água, as juntas de freguesia continuarão exatamente a fazer o que faziam. Manutenção da rede, leitura dos contadores. É evidente que a cobrança será feita pela Câmara Municipal, bem como o tratamento das águas. É óbvio também que as juntas de freguesia tinham um ou outro acordo com os particulares. São os tais anexos que vão ser depois necessários para ser anotados com cada freguesia de uma maneira diferente. Sei lá, estou-me a lembrar de uma situação em que uma associação de regantes tinham água durante X dias para regar, e há uma ou duas pessoas que cedem à junta de freguesia essa água. A junta de freguesia fez um acordo com eles de lhes ceder a água gratuitamente até um determinado quantitativo de metros cúbicos. É óbvio que a Câmara vai garantir a honorabilidade desse acordo. Esse acordo vai ser honrado. Agora, isso não foi transportado para o protocolo de base, porque vai ser contemplado no anexo. E depois estes anexos, temos conhecimento deles? Sim. Só proponho aqui uma Aliás, pequena... professor, tudo aquilo que precisar da Câmara Municipal tem acesso a todos os recursos. Qualquer coisa que necessite, enquanto vereador da oposição, tem acesso a tudo aquilo que solicitar, mesmo sem ser prescrito. Basta falar que cedemos todos os documentos que sejam necessários. Isto ao menos é uma Câmara transparente que não esconde nada aos senhores vereadores. E no ponto 2.1, onde diz a freguesia tal deverá continuar a efetuar a gestão da manutenção da rede, deverá ler-se, deverá continuar a efetuar a manutenção da rede. A gestão das águas é da Câmara Municipal. Okay. Mais alguma informação? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 25º, empreitada a requalificação urbana do Centro Histórico de São Pedro Sul, autos de vistoria para a recepção provisória da recepção provisória. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 26º, proposta de atribuição de subsídios ao agrupamento de escolas do Conselho de São Pedro Sul. Alguém precisa de alguma informação? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 27º, pedido de cedência de espaço para a sede apresentado pela Associação Cultural, Recreativa e Social do Bairro da Ponte. Doutora Teresa. Ora bem, temos aqui a situação das antigas casas de banho públicas do Bairro da Ponte, que foram desmanteladas, digamos. Eles estão a pedir precisamente esse espaço, fazendo eles as obras necessárias para tornarem como sua sede. Tendo em conta que aquele espaço neste momento está degradado, porque foi deitado abaixo ali algumas partes e não está a ser utilizado, no meu entender, penso que não haverá problema, e tendo em conta que eles próprios se responsabilizam por efetuar as obras, claro, com supervisão da Câmara, nomeadamente em termos de projeto, que a gente ceda, e eu aqui sugeria que se fizesse um protocolo de cedência por um tempo alargado, uma vez que eles também vão fazer as obras, de 5 anos, renováveis, caso nenhuma das partes o denuncie. Isto trata-se das instalações das antigas casas de banho da Ponte,
que, diga-se de passagem, foram deitadas e completamente destruídas uns dias antes das eleições, com a promessa de cedência daquele espaço a esta mesma associação, e agora seria de mau tom que efetivamente a Câmara Municipal não cedesse esse mesmo espaço, dado que neste momento já nem casa de banho lá temos, foi tudo completamente deitado abaixo. O único cuidado que eu pretendia que ficasse registado em ato era que efetivamente fosse os serviços acompanhados pelos técnicos da Câmara Municipal. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? É aprovado por unanimidade. Gostaria que aquele acordo com a Junta de Freguesia fosse Aprovado em minuto. aprovado em minuto depois da Assembleia. Tem que ir à Assembleia. Tem que ir à Assembleia. O 28º são cidadãos que escreveram livros, que estão a ceder os livros ao município. Como sabem, temos que fazer a aprovação e aceitação destes mesmos livros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu já um bom Natal aos senhores jornalistas que nos têm acompanhado ao longo deste último ano, extensivo às vossas famílias, que o ano 2015 seja tão bom ou melhor do que este, essencialmente com saúde. Os mesmos votos, os mesmos desejos, extensivos também aos senhores vereadores, extensivos também às vossas famílias. Muito obrigado. Quer para os nossos colegas, quer à Polícia Social. E eu já agora alargava isto mais a contribuição para isso. E estou português a Obrigado. A todo mundo. Depois pensar a todo mundo. A África, a Ásia.